Olá, pessoal do Girls in Tech, Boys and Girls, bem-vindos a mais um bate-papo sobre tecnologia e empreendedorismo. Eu estou hoje com a Fabiane Lima, do Timo Kids. Ela é uma empreendedora em série, já teve 3 empresas tradicionais, já fundou 3 startups, já teve à frente de 3 grandes negócios no país. Ela é mentora para startups de tecnologia. Ela trabalha é escritora, tem 2 filhas, enfim, eu não sei como ela dá conta de tudo, a gente vai tentar descobrir. Bem-vinda, Fabiane. Olá, tudo bom? Que bom que você está aqui. E aí eu acho que a primeira coisa que eu precisava explicar é a Timo Kids, que é uma startup incrível que está trabalhando com tecnologia e educação e está me dizendo que está em mais de 190 países hoje, né? O que é a Timo? O que a Timo faz? A Timo Kids é um aplicativo de livros e jogos que traz temas socioeducativos para criança. Então ela é uma ferramenta de suporte para o pai, para o professor, para tratar assuntos do dia a dia. Então a gente fala de coisas que às vezes os pais não têm um preparo, uma orientação de como lidar quando surgem aquelas perguntas, né, que as crianças em algum momento sempre fazem. Então a gente fala de comportamento social, de cidadania, de bullying, de temas que são especialmente importantes para a formação da criança. E a Timo Kids ela traz uma proposta de ter dentro da internet, dos aplicativos, um ambiente seguro e saudável. Então todo o nosso conteúdo ele tem um selo de segurança, a criança não tem como acessar nenhum link externo, tudo é produzido, analisado por pedagogo, por psicólogo, né? E a Timo Kids, além disso, ela funciona em vários idiomas. As ilustrações são em 3D, então ela tem o áudio, tem a legenda, então uma criança que não é alfabetizada consegue usar o aplicativo sozinha, né? E hoje a gente está disponível em português, inglês, espanhol e italiano. Ai, que legal. E da onde que veio a ideia do projeto? Assim, da onde que foi, claro, isso é um negócio interessante para fazer? Bom, eu sou mãe, né, e eu sempre tive o hábito de leitura, sou simplesmente apaixonada por livros. E esse foi um hábito que eu passei para as minhas filhas. O que aconteceu é que a partir de um determinado momento eu comecei a perder a atenção dela para TV, para tablet, para outras coisas. E aí quando eu fui analisar o que elas estavam assistindo, eu percebi que eles não tinham uma qualidade, muito pelo contrário, até alguns que eram famosos ensinavam coisas que não eram apropriadas para a idade, a forma de apresentar determinados temas. Então isso gerou uma preocupação. Como eu sou do mercado de tecnologia, então surgiu aí a ideia de juntar esse mundo, transportar esse universo da leitura para o mundo online e usar os recursos de tecnologia para criar um entretenimento que fizesse com que a criança absorvesse aquele conteúdo, que teria muito mais qualidade, né, de uma forma divertida. E aí eu vou aproveitar, assim, porque como você é a rainha das mentorias aí, sempre ajudando muita gente, eu sei que você está voltando agora do Startup Chile, você ficou lá, foram 6 meses, né? 6 meses. Vocês foram acelerados pelo Startup Chile, enfim. Eu queria entender um pouco como é, assim, pensando que a gente está um pouco de empreendedoras e empreendedores que vão agora se aplicar para uma aceleração, assim, eu queria entender, assim, como é esse olhar estratégico, por como que a aceleração de fato pode te ajudar e o que depende de você, porque eu acho que a gente escuta muito do empreendedor, porque não funcionou a aceleração, eu não foi o que imaginava e tal. Na prática, o que eles têm que se preparar e qual é a expectativa que eles vão ter em cima desses processos? Eu sei que já passou por várias, Startup Chile é uma delas, né? Primeiro de tudo, pesquisar, ver o que tem fit com o teu negócio, quais são as pessoas que realmente agregam, que têm conhecimento, às vezes dentro do teu segmento ou um network que faça sentido para os próximos passos da sua startup. E aí, ter muita iniciativa. O empreendedor ele precisa entender que o negócio é dele e que ninguém vai fazer por ele. Então não adianta esperar que um mentor ou que um acelerador ou qualquer pessoa vá trabalhar no lugar dele, né? Então, você tem que... quando eu fui para o Startup Chile, antes de ir, eu defini quais eram os objetivos que eu queria dentro do programa. Quando eu cheguei no programa, independente do que o programa me fornecia, eu solicitei ao programa mais atenção naqueles pontos. Então eu consegui aproveitar muito mais a experiência dentro dos meus objetivos, porque eu sabia o que eu queria do programa, eu sabia o que eles poderiam me fornecer. Então a ideia é você vai para o processo de aceleração, qual que é a sua meta? Bom, eu vou para o processo de aceleração porque eu quero criar um protótipo. Então, o que você vai precisar realmente para fazer esse protótipo? Vou para um programa de aceleração porque eu quero entender meus números. Então, quais são as pessoas dentro desse programa que podem te ajudar nisso? Vou para um programa porque eu quero achar investimento. Quais são as coisas que você precisa fazer para atingir? Porque a aceleradora ela pode te conectar com o investidor, mas quem vai sentar para conversar com o investidor é você. Então, se você não estiver preparado para isso ou não buscar um conhecimento para isso,
você não vai ter sucesso do mesmo jeito. E aí, como mentor, assim, eu acho que tem uma dica interessante, é como se preparar para esse momento. Conseguir um café, conseguir algumas horas aquela pessoa para olhar meu negócio, assim. Como é que você gosta de quando as pessoas se aproximam para pedir ajuda e que tipo de mentees, assim, né, de mentorados você gosta? Com relação a mentorias, quando você falou de preparação para mentoria, eu acredito que primeiro você tem que saber qual que é a especialidade do mentor que você vai conversar. E aí você tem, lógico, aquele pitchzinho rápido, porque você precisa dar um overview da ideia, do problema, da solução e tal, e explicar onde você está parado, qual que é a sua dúvida, qual que é a sua coisa. Normalmente, um mentor que já tem uma especialidade, enquanto você estiver falando, ele já vai estar achando todos os problemas que tem no seu modelo de negócios, ou as perguntas, pelo menos, as que ele quer fazer. Né, ou as dúvidas, ou vai começar realmente a cutucar e te incomodar com coisas que você não parou para pensar. Né? Então isso é um processo dinâmico, né? De troca, de entender qual que é o modelo, e para isso você tem que saber. Então assim, você vai para uma mentoria, você tem que saber qual que é o tamanho do seu mercado, você tem que saber seus dados de validação, você tem que ter o seu pitch, você tem que ter um monte de informações adicionais, slides, enfim, adicionais, que na hora que você está ali com aquele mentor, você consegue mostrar, explicar e aproveitar aquela mentoria, porque talvez você só tenha aquele tempo. Não tem uma segunda. O tipo de pessoas que eu gosto de mentorar são as pessoas que realmente querem fazer as coisas acontecerem. Errar, todo mundo vai errar. A capacidade de mudar, de alterar, de entender, a humildade de saber que precisa melhorar ou que precisa aprender uma nova habilidade e tal, é fundamental para o empreendedor. Então, se o empreendedor vem para uma mentoria, e já aconteceu várias vezes, e aí você dá um feedback para a pessoa, e a pessoa fica brava com você porque você não falou o que ela queria ouvir, sim, essa pessoa não está pronta, não só para receber uma mentoria, mas para fazer um negócio, porque o feedback do cliente dói muito mais, entendeu? Porque o feedback do bolso, né? O feedback do cliente dói no bolso. Então é importante que primeiro de tudo você se desarme e você esteja preparado para tudo, inclusive para o mentor estar errado. E a última pergunta que eu queria te fazer é que vocês estão agora na rodada de investimento, né? E aí eu queria te falar também um pouco o que você traz de dica para quem também está pensando agora a começar a conversar e buscar investidores. Como olhar para esse momento do negócio, né? Assim, agora eu vou me estruturar para negociar, de entrar um sócio novo, que é um sócio novo, e esse dinheiro na startup. Então, com relação a Timo Kids, a gente adiou ao máximo a entrada de investidores, até porque a gente queria entender muito mais o nosso público, qual que era a solução que a gente tinha que entregar, antes de ter alguém que de repente pudesse interferir nesse processo, né? Ou fazer alguma pressão com relação a determinados resultados e tal. Uma das dicas que eu sempre dou é: tente ao máximo ter números, entender o teu mercado, o teu negócio antes de buscar investidor. Muitos empreendedores têm a ideia e já começam a ideia pensando em buscar investimento. Assim, se ele tiver uma grande rede de relacionamento, muita sorte, pode até ser que ele consiga, mas ele vai ter que fazer algumas concessões no momento muito inicial da empresa, onde ela vai valer pouco e você vai ter que abrir muita participação aí para um sócio que às vezes nem é um sócio tão interessante. E dinheiro, ele é bom quando você sabe como usar. Em determinados estágios da startup, o que você precisa é realmente muito trabalho. Você precisa estar ali fazendo acontecer, você precisa estar programando, você precisa estar fazendo testes, e não faz diferença você ter 1 milhão na conta. Faz diferença quando você realmente souber onde alocar esse recurso. A preparação para isso, nesse momento que a Timo Kids está, é muito mais entender quais são as métricas, qual é o comportamento do nosso usuário, quais são os desafios que nós temos, onde que nós precisamos melhorar determinados itens do nosso produto, enfim, ou coisas novas que nós precisamos criar para entrar nesse processo efetivamente de escala. Num processo inicial, dependendo de cada fase, você tem aí determinados
alguns requisitos que o seu investidor vai pedir. Então, se você é uma ideia, é mais ou menos o cara gostar da ideia e de repente conhecer o seu mercado ser do tamanho certo. Normalmente se investe mais no grupo de empreendedores do que no negócio em si, porque o negócio ainda não existe. Quando você passa por um investimento um pouquinho maior, você já tem algum resultado, de repente você tem um protótipo e tal, então os investidores costumam analisar como é que foi essa validação, o retorno dos usuários, para poder ver se tem realmente mercado ou não. Então, cada etapa ela tem os seus requisitos, mas com certeza um bom pitch é fundamental, você saber vender bem a sua ideia, você conseguir mostrar aí tudo aquilo que você quer realizar e a sua capacidade de realizar é o que vai fazer diferença na hora de fazer uma boa reunião com os investidores. Então, bastante preparação de dados, de materiais sobre o seu mercado, sobre o seu produto, do estágio que ele está, mas especialmente muita capacidade de mostrar que você é a pessoa certa para fazer aquelas coisas que você está dizendo que estão ali naquele slide realmente acontecerem. Então, eu acho que isso é o mais empreendedor importante. é um foco grande. O empreendedor é um foco grande. Legal. Obrigada, Fabiana, de verdade. Espero que vocês tenham gostado, assim, vai dando pause, vai anotando, porque falamos muita coisa muito rápido, mas assim, identifica aí em que estágio você está no seu negócio e escuta, porque essas dicas são valiosas. Não é à toa que ela é mentora de um monte de gente. Obrigada, até a próxima.